Olá, você já experimentou na vida alguns momentos danosos de desconstrução, aonde você se viu quebrado, aonde você se viu até, como alguns dizem, nos cacos, ao chão, jogado, como se não tivesse mais condições de ajuntar o que sobrou e refazer a sua vida e retomar a sua existência? Olha, vez e outra, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas que estragam a nossa vida. Mas também, vez e outra, pessoas tomam decisões e fazem escolhas que provocam danos em nós, que nos estragam e que nos desconstroem e que nos provocam danos tremendos. E é nesse momento que nós precisamos recorrer a quem sabe trabalhar em nós e através de nós. É nesse momento que nós percebemos a nossa impotência e a nossa incapacidade de lidar com os nossos flagelos, de lidar com as nossas desconstruções. E é nesse momento que os nossos olhos são desafiados a olhar para o alto e a recorrer a quem sabe trabalhar na nossa vida, no momento em que sobram apenas os cacos jogados ao chão, em que nós não sabemos nem por onde começar, e nem como começar, nem como terminar, se por acaso tivermos condições de começar essa restauração. Uma coisa é certa, Deus sabe trabalhar em nós, Deus sabe como intervir na nossa vida. Eu quero ler um texto, a palavra de Deus, registrado pelo profeta Jeremias, no capítulo 18, versos de 1 a 4. Escute o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Essa é uma narrativa antiga, inclusive por 4 vezes já trouxemos esse texto nesse programa Esperança ao longo desses últimos 7 anos, e é um texto que ele sempre me enriquece. Eu sempre retomo esse texto e volto a esse texto, porque nele está aí a síntese de como a vida pode funcionar. À medida em que nós não temos condições alguma de autocontrole, de autogestão, de autodomínio, porque estamos diante de muitas fragilidades, até controlamos, até temos uma certa gerência sobre algumas áreas da vida e mesmo assim de forma temporária. Como eu dizia no início, há muitos momentos em que fazemos escolhas erradas, equivocadas e que provocamos danos a nós mesmos, que nos estragamos, ou outros tomam decisões e isso nos afeta, isso nos estraga, isso provoca alguma desconstrução em nós. E chega um momento em que nós não sabemos nem como fazer para começar esta reconstrução ou esta restauração da nossa vida. O texto diz que Deus sabe muito bem como trabalhar na nossa vida. A Bíblia apresenta esse oleiro, que na verdade é uma figura de Deus, e esta Bíblia também, lida nesse texto de Jeremias, apresenta este vaso de barro, que é a minha e a sua representação. Todos nós somos frágeis, todos nós temos os nossos limites. Existem aqueles que se escondem, que vivem fugindo desta realidade, negando essa condição humana, através de dinheiro, através de poder, através de brincadeiras, através de amizades, nós começamos a fugir. Mas quando estamos sozinhos em casa, nós e nós mesmos, diante de Deus, quando nos olhamos no espelho, nos deparamos com uma verdade sobre nós. Não temos controle sobre a vida. Aliás, são muitos os momentos em que esta verdade se coloca ou se apresenta a nós de uma forma contundente, em que nem podemos questionar, porque é uma verdade. No entanto, há uma outra verdade. Há um Deus que tem interesse na nossa vida. Há um Deus que, entendendo a nossa fragilidade, até porque Ele nos fez, até porque Ele nos criou, é um Deus que deseja intervir, é um Deus que deseja fazer uma obra em nós. Eu queria falar sobre algumas coisas a partir do texto que nós lemos e a partir dessa introdução que eu trouxe ao seu coração. Veja, a Bíblia nos mostra que vasos se quebram. Isso é um registro perfeito para entendermos a nossa condição humana. Vasos se quebram, pessoas erram. Às vezes nós nos cobramos a nós mesmos e somos implacáveis, agimos como imperadores,
agimos como ditadores a respeito de nós mesmos e não aceitamos nossos erros. Quantas pessoas não se perdoam porque erram e não aceitam que erraram? Quantas pessoas, ao errarem e serem cobradas por outros, também se torturam e se culpam? Vasos se quebram, entendam isto. Vasos se quebram, pessoas erram, pessoas fracassam, isso é normal da vida. Mas o texto também vai registrar que é importante que quando esse vaso se quebrar, tenha diante de si alguém que saiba interferir, mexer e restaurar esse vaso, que é o oleiro, ou seja, a figura de Deus. Não somente essa afirmação de que vasos se quebram é importante, como também é importante saber que há um Deus que pode restaurar a nossa vida. Que área da sua vida está desconstruída ou quebrada? Em que área da sua vida você se sente fragilizado, está cheio de dúvidas, de angústias, de inquietudes? Pois é, nesta hora precisamos clamar a Deus, precisamos invocar a Deus e dizer: Deus, trabalha em mim. Eu queria que você entendesse que existem valores intrínsecos a nós, uma vez que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo que existam valores em nós, há momentos em que o que temos de reserva em nós não é capaz para resolver as demandas da vida. E aí precisamos de uma força extra. Precisamos de uma força para além do natural, de uma força sobrenatural. Precisamos do Senhor, do Salvador. Precisamos de Deus, precisamos de Jesus Cristo, interferindo na nossa vida e nos abençoando. Às vezes a gente até se esforça na tentativa de uma reconstrução, de uma restauração. Nos propomos a mudanças de hábitos, nos propomos a melhor administrar o nosso tempo, os nossos relacionamentos, nosso dinheiro, nos propomos a uma série de ações. Mas mesmo assim, carecemos de Deus. Há questões desconstruídas no nosso coração, na nossa alma, no mais íntimo de nós, que só Deus pode interferir e só Ele pode restaurar. Você está precisando de uma restauração? Você que está quebrado porque foi alvo ou vítima de um divórcio, foi vítima de uma traição, foi vítima de uma decepção no trabalho, você foi vítima de um problema terrível de saúde, você que está vivendo um momento de desconstrução, você está se sentindo como um vaso quebrado, jogado ao chão, está precisando de uma restauração, então vamos clamar a Deus para que Ele interfira em nós, para que Ele age em nós, para que Ele abençoe sua vida e em nome de Jesus essa reconstrução possa se dar. Eu termino a minha fala lendo ou relendo o que o texto diz. A Bíblia diz: tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Em outras palavras, não somente entender que vasos se quebram e que existe um Deus que pode reconstruir é importante, mas também é importante saber que Deus não vai desistir de você. Escute isto, Deus não vai desistir de você. Talvez você já tenha desistido de si mesmo e talvez pessoas já tenham desistido da sua vida, mas Deus não vai desistir da sua vida. Você é importante para Ele e por conta disso, Ele vai insistir em fazer de você um vaso novo, transformado para a honra e para a glória dEle. Portanto, enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança e acredite que Deus, que insiste, que permanece acreditando em você e que não vai desistir, tem um projeto de restauração, de reconstrução da sua vida e Ele vai executar esse projeto. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Estamos encerrando essa reflexão e a minha esperança e a minha oração nesse momento é que Deus possa restaurar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.